Boa noite a todos, estamos mais uma vez num culto de oração, que hoje realmente seja algo que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, falar conosco e nós possamos abrir o nosso coração, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui neste lugar e eu creio que Ele está na sua casa, onde você estiver, o Senhor está com você também, agindo poderosamente. E nós vamos dar início mais um culto de oração. Queria já pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, no versículo 24. E que você, enquanto você abre aí, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos entrar na presença do Senhor, invocar o nome do Senhor, invocar a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Depois teremos um momento de compartilharmos das Escrituras, daquilo que o Senhor quer falar conosco. E depois nós teremos um tempo de oração. Amém? Seja o nome do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos lavar, vem nos purificar, vem nos transformar, renovar e agir poderosamente sobre as nossas vidas. Então vamos lá, Mateus no capítulo 14, versículo 24 em diante, diz assim: Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas
para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aí. Esse texto, o Senhor falou comigo no momento em que a pastora Rosa estava ministrando no domingo e ela citou essa passagem. E Deus começou a falar comigo que em nossas vidas, nos dias de hoje, isso é muito comum. Isso nós vivendo no nosso dia, essa passagem na qual nós estamos aqui vendo de Pedro, é como se realmente tudo aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Bom, vamos analisar Pedro em sua caminhada, desde o momento em que ele saiu do barco até o momento em que ele encontra-se com Jesus. Aliás, o momento que Jesus encontra-se com ele, né? Porque ele clamou e Jesus foi ao seu encontro. Então nós podemos observar que naquele momento em que Jesus aparece no meio do mar e eles não o reconhecem, e Jesus se demonstra, fala: não temas, não tenha medo, sou eu, é Jesus que está falando. E Pedro ousadamente fala: então, se é o Senhor, então que eu possa ir até contigo por sobre as águas. E Jesus então disse: vem. E Pedro foi. Mas o interessante é que Pedro começou a caminhar por sobre as águas, e eu fico até imaginando Pedro falando naquele momento, quando ele pisa por sobre as águas e ele não afunda, ele está em cima das águas ali. Eu creio que ele olhou para o barco e para as demais pessoas que estavam ali com ele deve ter falado: e não é que é Jesus mesmo? Olha aqui, ó, eu estou por sobre as águas. Então, daquele momento em que é aquela caminhada de Pedro para Jesus, ele está indo diante de Jesus e algo milagroso já começa a acontecer. Então, Pedro já começa a experimentar o sobrenatural naquele momento. E ele não tinha dúvidas, porque ele mesmo questionou: se for o Senhor, então que eu ande por sobre as águas, que eu vá até ti por sobre as águas. Então, naquele momento, Jesus estava trazendo a resposta àquela indagação. O Senhor Jesus, Pedro estava, ele estava tendo a resposta daquilo que ele colocou diante do Senhor. Então, ele teria que ter certeza, porque ele mesmo colocou isso. Então, ele andando por sobre as águas, mesmo ele sem reconhecer ainda, porque ainda estava distante, ele tinha certeza que era Jesus que estava ali, porque Jesus provou que era ele, porque ele estava sobre as águas. Mas o interessante é que Pedro, ele tinha uma caminhada, não era simplesmente sair do barco e ficar sobre as águas, ele tinha uma caminhada para ir até Jesus, e ter com Jesus naquele momento. Mas o que nós podemos analisar é o seguinte, que quando Pedro sai sobre as águas, naquele momento que ele está próximo ao barco, ele está por sobre as águas. E eu acredito que o que manteve ele por sobre as águas é porque a sua fé estava muito aquecida. Aliás, não era a sua fé, mas a sua confiança por estar perto do barco. Eu acredito que Pedro, ao começar a caminhar, ele começava a olhar para trás e começava a ver: opa, se acontecer alguma coisa, se eu começar a afundar, eu estou perto do barco. Eu estou perto do barco, qualquer coisa eu pulo, qualquer coisa eu vou ali, nado um pouquinho e já estou em segurança. E uma primeira lição que nós podemos ver nesse texto, através da vida de Pedro, que nós precisamos confiar inteiramente no Senhor e ter fé completamente no Senhor e começar a nos desapegar das coisas que nos trazem segurança, uma segurança momentânea.
Porque a partir do momento em que Pedro começou a se afastar do barco e ele começou a sentir aquela tempestade, aqueles ventos fortes e aquilo tudo, ele começou a se sentir inseguro, porque a segurança que ele tinha no barco, aquilo que dava uma certa segurança, estava meio que distante. E isso é uma lição que nós precisamos aprender, e não só aprender, mas a praticar em nossas vidas. Que nós devemos nos desapegar das coisas que trazem segurança momentânea. Eu não sei qual é o tipo de segurança que talvez nós possamos estar nos apegando. Muitas coisas podem nos trazer uma segurança, mas nenhuma jamais pode dar uma segurança na qual o Senhor Jesus Cristo proporciona sobre as nossas vidas. Talvez o dinheiro nos dá uma certa segurança, talvez o nosso emprego nos dá uma certa segurança, talvez algumas coisas que nós nos apegamos, isso nos dá uma certa segurança, mas são seguranças que são momentâneas, passageiras, que dependendo do que acontecer, aquilo ali pode sumir, desaparecer, mas nós precisamos estar seguros em Cristo, porque Ele sim é aquele que está conosco em todo tempo, em todo instante, nos protegendo, nos guardando, nos direcionando e fazendo tudo sobre as nossas vidas. Então, se existem algumas coisas em nossas vidas na qual nós estamos depositando a nossa fé, ou aquilo está trazendo uma certa segurança sobre as nossas vidas, nós precisamos nos desapegar. Nós precisamos olhar para frente, porque Cristo está na nossa frente. Mesmo que temos que enfrentar a tempestade, mesmo que temos que enfrentar todas essas coisas terríveis na qual vem sobre as nossas vidas, né? Quantas coisas vêm sobre as nossas vidas? Mas nós temos que enfrentar e seguir adiante, porque na nossa frente está Cristo, nos esperando para ter com Ele. Amém? Nesse momento em que Pedro, então, está tendo a sua caminhada diante de Jesus, para ter com Jesus, começa então aqueles ventos fortes e começa a soprar, e ele começa a sentir medo, começa a afundar. Só que nós podemos analisar que quando ele saiu do barco e começou a caminhar por sobre as águas, ele estava exercendo a sua fé. Porque não é para qualquer um. O Senhor Jesus Cristo falou, vem, e ele foi. Com fé, com confiança, ele foi. Então Pedro estava exercendo a sua fé. Mas no decorrer do caminho, com a tempestade, com as coisas que estavam ao seu redor pressionando, trazendo algo terrível que causava medo, ele começou a perder a sua fé e a sua confiança. Naquele primeiro instante, ele estava por sobre as águas. Isso representa que Pedro, ele estava no controle, Pedro estava sobre o problema, sobre as situações problemáticas. A partir do momento que ele começa a caminhar e aquele medo começa a tomar conta da sua vida, do seu coração, ele começa a afundar. O que isso demonstra? Que a situação então agora está começando a tomar controle da situação. Então naquele primeiro instante Pedro estava no controle, poderia andar tranquilamente sobre as águas. Mas a partir do momento que a sua fé começou a ser afetada, o medo começou a tomar conta, ele começou a afundar. E agora quem começa a tomar controle da situação são os problemas, são as tempestades, são as situações. E eu falei que esse texto, nós podemos reportar nos dias de hoje, porque nós podemos ver que realmente hoje o que mais nós estamos enfrentando são tempestades em nossas vidas. São tantas situações terríveis na qual nós estamos enfrentando nos dias de hoje, como nunca enfrentamos antes. Hoje nós estamos enfrentando muitas coisas, mas o Senhor quer que nós passamos por todos esses problemas e situações, seja lá qual for, nós passamos e estejamos no controle
de todas as coisas. A partir do momento que nossa fé começar a esmorecer, a partir do momento que nós começarmos a temer a situação, as circunstâncias, as situações, os problemas vão começar a tomar controle sobre as nossas vidas. E naquele momento, Pedro então, quando ele começa a perceber que ele já perdeu o controle, está afundando, ele começa a clamar ao Senhor: Senhor, salva-me! E o Senhor está ali, pronto para salvar Pedro daquela situação. O que nós podemos aprender como mais uma lição nesse texto? Pedro, ele clama pelo Senhor e o Senhor está ali pronto para atender, para proteger, para guardar, para fazer com que ele se sinta seguro novamente. Mas Jesus chama a atenção de Pedro quando fala: homem de pequena fé. Porque o Senhor, Ele está ali pronto para nos ajudar, o Senhor está ali pronto para nos defender, o Senhor está ali pronto para fazer todas as coisas sobre as nossas vidas, mas o que o Senhor espera é que nós exercemos a nossa fé, e que nós, exercendo a nossa fé, nós vamos exercer a autoridade que nós temos em Cristo. Então não é simplesmente clamar para que o Senhor faça algo, mas o Senhor espera que nós nos levantemos com autoridade e que nós façamos as coisas em nome do Senhor. Tem uma diferença muito grande. Eu posso dar um exemplo. Nós estamos muitas vezes nesse tempo difícil, terrível, na qual nós estamos vivendo, nós podemos clamar ao Senhor. E eu creio que muitas pessoas nesse tempo de hoje estão clamando ao Senhor, e estão como Pedro: Senhor, salva-nos! Senhor, salva-nos! Olha a situação que estamos vivendo, olha tudo o que estamos enfrentando, salva-nos! Livra-nos dessa enfermidade, livra-nos dessas coisas. O Senhor está pronto, querendo agir e querendo fazer algo poderoso sobre as nossas vidas, mas muito mais do que isso, o Senhor quer que nós exercemos a nossa fé e autoridade, para que através das nossas vidas as coisas comecem a mudar. Através das nossas vidas nós possamos nos levantar e fazer com que as coisas comecem a ser transformadas, mudadas e restauradas. O Senhor quer usar as nossas vidas para mudar toda essa situação na qual nós estamos vivendo. Que nós nos levantemos não somente para falar para o Senhor: Senhor, faça algo, mas que nós possamos exercer a fé e a autoridade que o Senhor nos deu. Falar: através de mim, vidas vão ser curadas, porque Ele já nos deu a ordem: curem os enfermos. Essa foi a ordem que nós vemos na Escritura, o Senhor nos ensinando e nos ordenando: curem os enfermos, orem e curem os enfermos, unjam com óleo. Foi isso que o Senhor nos deu. E muitas vezes nós estamos até mesmo questionando tudo isso que estamos passando. Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso que estamos enfrentando? Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso que estamos passando? O Senhor não faz nada, o Senhor vai permitir tudo isso? Talvez com tudo isso o Senhor realmente quer levantar as nossas vidas como igreja, para nos levantarmos com fé e com autoridade, para repreender espíritos malignos, para repreender espírito de enfermidade, para repreender espírito de morte, para repreender as assolações que inimigos vêm sobre as nossas vidas, trazendo um caos, trazendo miséria no meio do povo, fazendo muitas coisas terríveis. Mas o Senhor quer que nós nos levantemos com autoridade e não ficamos olhando para as tempestades, para os ventos fortes. Porque a posição que o Senhor quer é que nós estejamos por cima dessa tempestade, que nós estejamos no controle de todas as coisas. Naquele momento, o Senhor Jesus não era necessário naquele momento o Senhor Jesus acalmar a tempestade, porque quando eles entraram no barco, o Senhor Jesus Cristo fez isso.
O Senhor Jesus não poderia fazer isso antes, naquele momento em que Pedro estava andando sobre as águas, cessar a tempestade e fazer Pedro andar na calmaria? Sim, Jesus poderia. Mas Jesus queria mostrar para Pedro como você deveria agir no meio da tempestade. Exercer a fé, ele ia poder se levantar sobre as águas. Mesmo que Jesus estivesse ali, Jesus estava ali pronto para atender, pronto para defender, para proteger Pedro. Mas o Senhor Jesus Cristo queria que ele se levantasse ali com fé e com autoridade, começasse a dar passos e andar por sobre as águas. Essa era o que realmente Jesus queria que Pedro fizesse. Mas Pedro não fez. Mas eu e você nós podemos fazer. Que nós possamos andar por cima de todas essas tempestades. Que essas tempestades não venham abalar a nossa fé, mas que nós possamos continuar firme no propósito na qual Deus nos chamou. Amém? Esse é um texto na qual nós podemos ver tantos ensinamentos, mas nós vamos dar uma pausa nesse texto, neste momento. Nós vamos parar por aqui, porque nós vamos orar. E eu quero orar para que você que está aí na sua casa, você possa fazer a sua lista de pessoas na qual estão enfermos, estão passando por um processo terrível nesses dias, e que você possa orar por elas. Só que eu quero que você ore de uma forma diferente, da forma que nós aprendemos aqui com a vida de Pedro. Nós vamos orar com autoridade, nós vamos orar com fé, declarar a cura, declarar a salvação, declarar vida, declarar restauração, declarar uma renovação, vida cheia do Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer, porque é isso que o Senhor nos chamou, para fazer a diferença. Não simplesmente, Senhor, faça algo por aquela vida, mas vamos nos levantar com autoridade, repreender a enfermidade, repreender a morte, repreender tudo aquilo que está acontecendo na vida das pessoas. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em base à Tua palavra, aquilo que nós estudamos hoje, aquilo que o Senhor falou conosco, Senhor, eu quero orar neste momento para que cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo neste momento seja revestido do Teu poder, da Tua unção, Senhor amado, revestido de fé, Senhor, para fazer a diferença, Senhor amado, seja revestido dessa autoridade que o Senhor nos deu em Teu nome, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, nós possamos orar pelos enfermos, porque é o que mais tem ao nosso redor hoje, Senhor amado, são pessoas necessitando de oração pela enfermidade, pela saúde, Senhor amado, que o Senhor realmente esteja usando a cada um de nós com autoridade no Teu nome, com fé, Senhor amado, confiando em Ti, Senhor, para fazer com que a cura alcance a cada uma dessas pessoas na qual nós estamos colocando diante de Ti, Senhor. Que cada um dos Teus filhos que estão, Senhor amado, neste momento, Pai, sendo ministrado pela Tua palavra, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, ó Pai, fazer com que elas se levantem, Senhor amado, com autoridade. Que eles venham, Senhor amado, ó Pai, se desapegar naquilo que traz segurança momentânea, Senhor amado, mas que nós possamos nos apegar a Ti, Senhor, que nos dá segurança eterna, que está pronta a nos proteger em todo tempo, em todo instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós neste momento, Senhor amado, queremos exercer essa fé e essa autoridade. E eu quero neste momento apresentar a todas as pessoas que estão neste momento sofrendo com essa enfermidade de Covid-19, Senhor amado, que venha, Senhor, ó Pai, ser limpo no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda essa ação que está ocorrendo na vida, no corpo, no físico, Senhor amado, de cada um, ó Pai, isso venha a ser, ó Pai, tirado, expelido, Senhor amado, que tudo aquilo que o inimigo está utilizando através desse vírus, através, Senhor amado, dessa enfermidade, para trazer morte, nós, Senhor amado, oramos para que seja revertido essa situação e esse quadro na vida das pessoas, para que
ó Pai, essas pessoas, Senhor amado, recebam vida, recebam, Senhor Deus, a restauração do seu corpo, do seu físico, restauração dos pulmões, restauração, Senhor amado, em tudo aquilo que foi afetado, ó Pai, através dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos neste momento, Senhor amado. Muda, Senhor amado, tudo aquilo que está ocorrendo nessa nação, Senhor amado, porque o que nós vemos, ó Pai, muitas pessoas enfrentando esse processo de hospital, de internação, de intubação, de muitas coisas, Senhor amado, algo que tenha, ó Pai, atrapalhado, algo que tenha afetado o emocional de muitas pessoas, Senhor, porque o medo está agindo, ó Pai. As pessoas quando tem alguma febre, alguns sintomas, Senhor amado, já tem, ó Pai, aquela preocupação por essa enfermidade, Senhor, e nós oramos para que tudo seja restaurado, tanto o físico, tanto quanto a alma, as emoções, Senhor amado, para que nós possamos verdadeiramente confiar em Ti, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós só temos que descansar em Ti, e deixar o Senhor agir poderosamente através, ó Pai, da declaração que nós fazemos, Senhor amado, de cura e de restauração na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor amado, que Tu estejas curando pessoas que estão com outros tipos de enfermidades, Senhor amado, tumores, câncer, Senhor amado, que tem afetado e tem, Senhor amado, Pai, feito com que muitas pessoas estejam vivendo de forma debilitada, vivendo, Senhor amado, com dores, com situações, ó Pai, desconfortantes no físico, Senhor amado, mas nós oramos neste momento para que tudo seja restaurado, em tudo, cada um seja restaurado e tocado por Ti, Senhor amado. Traz a saúde, traz a restauração, faz um milagre, Senhor amado, como Pedro, Senhor amado, estava ali naquele momento experimentando do milagre de andar sobre as águas, que cada um dos Teus filhos que estão vivendo um tempo de enfermidade nesse momento, que vivam também os milagres, Senhor amado, e que esse tempo de tempestade, de enfermidade, isso venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos, Senhor, clamando para que o Senhor esteja tomando conta de todos aqueles que estão neste momento desempregados, estão, ó Pai, passando por uma situação difícil, Pai, por tantas coisas que estão neste momento, ó Pai, fechando, muito desemprego, ó Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, no controle de todas as coisas. Cuida de cada um dos Teus filhos, cuida, Senhor amado, das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos guarda. Tu és, Senhor amado, ó Pai, o Deus da provisão. Então tudo que nós precisamos, o Senhor, ó Pai, provê sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós clamamos a Ti, Senhor amado. Vem sobre nós. Vem nos restaurar por completo, Senhor amado. Oro também pela Tua igreja, Senhor amado. Hoje nós estamos com as portas fechadas, Senhor amado, e nós, ó Pai, não podemos, ó Pai, aceitar, Senhor Deus, essa situação. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todas essas ações que estão ocorrendo, que têm causado, ó Pai, esses fechamentos das igrejas, ó Pai, que isso seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos estar com as portas abertas, Te louvando, Te exaltando, ministrando a palavra, vidas sendo tocadas, vidas sendo restauradas, vidas sendo salvas, vidas sendo curadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, faz a Tua obra, Senhor, restaura a adoração do Teu povo na Tua igreja, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que nós necessitamos, Pai, que o Senhor venha respaldando todas as coisas. É o que nós oramos neste momento, Pai. Vem com Teu poder, vem com Teu Espírito, vem fazendo a Tua obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito que age e move sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Espero que essa palavra seja uma palavra viva, que não venha a cair no esquecimento, mas que cada dia possa arder em nossos corações, porque esse ensinamento que Pedro nos deu, se nós aplicarmos em nossas vidas, nós vamos fazer a diferença. Muitas vidas vão ser curadas através da nossa fé, através da autoridade que nós vamos exercer em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e fica na paz do Senhor.